Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Lucas Mizumoto e no vídeo de hoje eu quero começar fazendo uma pergunta. Pra você, pra que serve a crítica? Por que eu resolvi fazer esse vídeo, né? Eu vejo muitas discussões na internet em relação a filmes e séries principalmente, pessoas se embasando em críticas no sentido de tal coisa é ruim, teve nota tal, tal coisa é boa, teve nota tal, não vou ver tal coisa por causa disso, ou até mesmo pessoas radicais à crítica, do tipo, eu não acredito em crítica, ela não serve pra nada. Então no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre o que para mim, né, é o papel da crítica, para que serve ela, e também como a gente, como consumidor de conteúdos, deve utilizar da crítica, né? Eu vou falar um pouco primeiro, né, dessa questão do papel da crítica e depois do que eu acho que a gente deve, de como a gente deve utilizá-la. Para começar, eu acho que a crítica é uma análise aprofundada da obra em questão, ou seja, cabe uma reflexão um pouco maior do que apenas gostei ou não gostei. Diferente do espectador comum, né, a pessoa que está indo fazer uma crítica, ela tem que ir olhando um pouco mais além, olhando, no caso, aspectos técnicos, pensando no contexto da obra, pensando em quais elementos são utilizados ali, se eles são bem empregados ou não, e, na hora de fazer seu texto, vídeo, seja o que for, saber explicar esses pontos, ou seja, saber embasar sua opinião referente ao que gostou ou não dentro daquele filme ou série, né? Dessa maneira, eu acho que o crítico acaba trazendo, né, umas questões de esclarecimento, entre muitas aspas, sobre o que ele viu. Ou seja, não é basicamente, eu gostei do filme, ou, tal cena é boa. Não. Provavelmente ele vai trazer um pouco além, vai falar, de repente, da questão das cores, fotografia, elementos de som que compõem a cena para fazer a cena ter um impacto dramático maior ou menor, reconhecer que o filme, por ser uma galhofa, ele está seguindo o preceito dele, por isso ele funciona, apesar de ser ridículo, coisas desse tipo. Ou seja, ele realmente traz um embasamento maior, e isso acrescenta a discussão que ele se propõe a trazer. Assim, eu acho que o argumento da crítica ele funciona muito mais como um conjunto da obra do que simplesmente a nota do final. Por isso que no início do vídeo eu comentei sobre, eu não gosto de tal filme porque deram nota tal ou tal. E o mesmo no inverso de, eu não gosto da crítica porque ela deu uma nota baixa pro filme. Eu acho que você não deve pensar na crítica nesse sentido da nota em si, sim do texto, da coesão da pessoa, da coerência do que ele está falando ali. Tanto que, por exemplo, aqui no canal eu não dou nota para as minhas críticas, porque eu acho que isso não é relevante. Porque o que é mais relevante, de fato, é a minha argumentação, no caso, a discussão que pode gerar. E não uma nota. Eu acho que você não deve resumir a opinião da crítica, né, para a nota do final. Você tem que ler aquilo ali, ver se ele está bem embasado ou não, e se ele está expondo as coisas de uma maneira coerente para o que ele está apresentando. Você não deve pensar na crítica, né, como só uma nota final e nem também pensar que o crítico tem o papel de fazer um checklist dos elementos do filme. Não é isso. A crítica, o crítico, né, no caso, ele vai trabalhar realmente o poder dele de argumentação e de raciocínio. Então, né, por mais que muitas pessoas falem de a crítica deveria ser imparcial, não funciona assim, porque todo o texto argumentativo você está expondo argumentos seus, então você está usando da sua própria experiência, da sua própria vivência. Então vai ter sim muita questão pessoal dentro do seu texto, vai ter muito perspectiva sua ali dentro. Então, não pense que uma crítica também deve ser um checklist, não é isso. Não é tipo, teve match cut? Check. Teve plano de sequência? Check. Não, não é assim. Ele tem que saber trabalhar esses elementos, ele tem que estudar sobre isso, saber o que são os elementos cinematográficos e encaixar isso no seu texto de uma maneira orgânica, para expor e embasar seus argumentos. Definindo essa questão do papel da crítica, eu acho que agora, né, vale como a gente pode utilizar o que a gente lê ou assiste para nossa discussão, para nossa reflexão. Eu acho que o filme, né, ele vai muito além do que você vê na tela do cinema, ou seja, você tem que trabalhar realmente com o seu pensamento pós-filme. Não adianta só você ver e jogar fora. Eu acho que o grande legal do cinema, de qualquer mídia, na verdade, é você discutir sobre ela depois, discutir o que você achou daquilo, refletir um pouco, e aí que entra a crítica. Às vezes você, como espectador comum, não está prestando atenção então nos aspectos técnicos e nem está fazendo uma reflexão naquele momento de filme, você só está realmente curtindo o momento. Isso não está errado, você tem que realmente aproveitar, afinal de contas o cinema é um entretenimento, principalmente, né, se você levar em conta o cinema blockbuster. Então realmente você pode ir ali esvaziar a mente, né, não ficar lá refletindo sobre o filme. Mas é interessante depois do filme você começar a pensar mais sobre ele para engrandecer a sua experiência com aquilo ali. Eu acho que o filme ele se torna algo muito diferente depois que você assiste. O processo de assistir e pensar que faz a sua opinião sobre o filme. A crítica entra nesse sentido na medida que ela complementa um pouco a sua experiência, ou seja, você pode refletir sobre o filme e começar a ler opiniões sobre aquela mesma obra para
chegar a um denominador comum ou até mesmo começar a pegar novas perspectivas daquilo que você assistiu. Pensando nisso ainda, eu acho que outro papel da crítica muito importante e, na verdade, do leitor da crítica, né, é não se ater a críticas que você gosta. Ou seja, não ler só as mesmas pessoas sempre. Procure diversificar, procure procurar mais opções de leitura para engrandecer mais o seu leque de opções e você ter novas perspectivas daquilo que você está vendo e lendo. Porque não adianta você só ler coisas que concordem com você. Por mais que uma pessoa fale algo que você não concorde, que você ache, por exemplo, fala mal de um filme que você goste, procura olhar, tipo, refletir, ele embasou bem? Ele embasou mal? Começa a pensar nisso, porque às vezes, por mais que o filme seja bom pra você, e isso ele não vai deixar de ser se você gosta mesmo do filme, você pode pegar novas nuances, novas leituras daquilo ali. E a partir disso, eu acho que aumenta a sua experiência como cinéfilo. E isso melhora muito a sua perspectiva para outros filmes que vão vir pela frente. Bom, resumindo aqui então, né? Eu acho que o papel da crítica, né, afinal, para que serve a crítica? Eu acho que a crítica serve para ajudar a gente a pensar mais sobre a obra que a gente acompanhou. Seja numa perspectiva técnica, para críticas que apontam mais as questões técnicas, como fotografia, questão de som, maneiras que a direção trabalhou com seus atores, ou realmente para questões de enredo, né, pensando no contexto histórico, na perspectiva que o diretor quis passar ali, né, e tudo mais. Ou seja, realmente a crítica não é uma muleta que você deve se basear só de fulano falou bem, o filme é bom, fulano falou mal, o filme é ruim. Você tem que pensar naquilo ali como um complemento para a sua própria experiência. Pense primeiro no que você acha, para depois colocar a crítica junto e fazer realmente uma reflexão final. O filme bom é aquele que te agrada. Se a crítica não gostou, paciência. Se você acha o filme interessante, o filme divertido, bom para você. Você pode querer discutir mais sobre ele? Claro que pode. Então é a partir disso que você tem que começar a pensar na crítica. Um ponto ainda, só para fechar a discussão, que eu acho que tem que ser falado, é em relação a pessoas que pensam na crítica, olham a crítica antes de ver o filme, uma questão financeira, talvez, ou porque realmente tem tempo corrido, né? De tipo, a crítica tá falando mal, não vou ver esse filme porque eu tô sem dinheiro. Veja esse filme. Você pode não ver no cinema, mas procure ver depois. Porque eu acho que a experiência do filme depende de você. Você não deve se ater realmente só ao que uma pessoa ou um grupo de pessoas falou. Tenha sua própria perspectiva, seu próprio ponto de vista. E a partir disso você sim reflete. Ou seja, por mais que você tenha lido a crítica antes ou só visto a nota, enfim, procura ver o filme depois. Bom, pessoal, esse vídeo aqui era bem rapidinho mesmo, só fazer uma discussão rápida sobre essa questão, que eu vejo muita gente comentando, então acho que é interessante eu falar um pouco. E você? O que você acha dessa questão da crítica? Você acha que realmente que ela serve só para acrescentar? Você só olha nota? Como é que você pensa sobre isso? Deixa aí nos comentários a sua opinião. Se você gostou desse vídeo, dá um like que ajuda pra caramba a gente. E se puder, compartilhe para outros amigos. Se você gosta do nosso trabalho, também se inscreve aí e aperta no sininho que ajuda muito também. Mas se você não gostou, pode dar dislike, não tem erro não. Valeu, um abraço.